Paz do Senhor, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, pode ser sentado mesmo, versículo 24, que será lido também nessa noite. A palavra de Deus nos fala sobre o trabalho que realizaremos nesta feita. Vou ler do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Repito, fazer isto em memória de mim. Queria rapidamente falar sobre esse último trechozinho do texto do versículo 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Fazer isto em memória de mim. Hoje nós estamos aqui para fazer o que o Senhor nos ensinou a fazer. Fazer aquilo que nós aprendemos, fazer aquilo que os membros devem estar atento, devem estar apto a fazer. Fazer isso em memória do Senhor. Quantas e quantas pessoas no último mês não, esse mês, dia 2, né? Finados, não foi? Se dirigiu ao cemitério e, quem sabe em memória de algum ente querido, se debruçou até em cima do mármore, em cima da lápida, né? Catatumba. E em memória daquela pessoa, proferiu algumas palavras, falou algo que não falou enquanto vida, chorou, levou flores, se dirigiu ao cemitério nesse dia para lembrar daquilo que o seu ente querido enquanto vida era para tal pessoa. Eu já falei isso e devido ao tempo não me aprofundarei muito, mas em alguns cultos eu falei de uma certa vez que eu, assistindo uma matéria, eu critiquei uma moça que, dando a entrevista, se dirigia à câmera falando que amava sua mãe que tinha morrido, que desejava dizer essas palavras e repetiu várias coisas para a câmera. E eu, sentado, critiquei-a dizendo: por que não falou isso em vida? Por que não disse para sua mãe que a amava em vida? Por que não disse que queria abraçá-la em vida? E eu, naquele dia também, me autoexaminei. O que diz o texto: examine-se o homem a si mesmo. Porque apontar o dedo, como dizem muitos, para o outro é fácil, mas apontar para si é mais complicado. E naquele dia eu consegui apontar o dedo para mim mesmo e falar: eu nunca disse que amava a minha mãe antes de nem o pai, né, velho? Sem ser em épocas de aniversário, sem ser em épocas comemorativas, né? Sem ser em épocas festivas. No Natal, quando somos tomados por aquele sentimento natalino, e na mesma hora eu me dirigi a ela, estava saindo de viagem com a minha esposa para Belém, e aí repeti aquilo, falei: mãe, eu amo a senhora. E ficou aquele clima meio que alguma coisa ia ficar acontecendo no caminho, né? Porque toda vez que uma pessoa morre, se conta a história. Poxa, antes de dizer, ele disse que amava, antes de morrer, disse que amava a mãe, né? Abraçou a mãe. Eu fui daqui a Belém, meio com medo de morrer naquele dia. De morrer naquele dia. E eu, ao fazer essa crítica, lembrei disso e me coloquei naquela posição de agir daquela maneira antes que ou ela me perca, ou eu perca ela, ou um ente querido. O que eu quero colocar é que
muitas pessoas têm procurado, depois do acontecido, correr atrás do que não tem mais jeito. A palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Mas, diferentemente dessas pessoas que se dirigiram no dia 2 ao cemitério, ou hoje chora pelo ente querido e lembra das passagens, dos momentos que esteve ao lado, nós temos a oportunidade, a alegria de fazer o que vamos fazer hoje em memória de alguém que está no meio de nós. O que nós, ao tomarmos o pão, ao tomarmos o vinho, ao pegar o pão e o vinho, ao fazer este ato, nós estamos fazendo em memória de alguém, mas não com tristeza, não com saudade do que foi ou do que poderia ter acontecido, não com saudade do que foi feito, mas em memória do que Ele fez por nós e continua a fazer. A morte de Jesus hoje, como ontem, como anteontem, como ano passado, ela vale hoje para nós que ainda em vida estamos. Então hoje, eu, você, viemos ao templo da Assembleia de Deus em Paragominas, para em memória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, festejarmos com alegria a sua morte, sim, mas acima de tudo, a ressurreição, a sua ressurreição, a sua vida que foi dada por mim e por você, naquele Calvário, ela hoje é lembrada em memória, com alegria por você. E se você não sente satisfação, se você não sente alegria de hoje abrir o teu coração e tomar deste pão, e comer deste pão e deste cálice tomar, eu quero te dizer nessa noite, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui, e hoje Ele está para ser festejado, e em memória dele você pode abrir a tua boca e glorificar, em memória dele você pode dizer aleluia, em memória dele você pode dizer Hosana, Hosana, é o nosso Rei Jesus. Enquanto muitos buscam e correm atrás do que não tem mais jeito, a igreja do Senhor, ela continua caminhando para a cruz, o alvo que é Jesus. Portanto, querido, hoje quando tomar do cálice, pegar o pão, faça convicto de que você não está fazendo por alguém que está morto. O ato que você fará não vai ser por alguém que está sem, como eu disse naquela matéria, sem ver, sem ouvir, sem contemplar o teu ato. E aí, quantos e quantas pessoas têm vivido anos e anos de luto, com roupas de luto, com atos de luto, porque foi o marido que foi embora e não se casa mais, foi o filho que foi embora e o quarto continua do mesmo jeito, foi a filha que foi embora e não se passa mais nos lugares aonde aquela filha passou. Quantas pessoas guardam esse sentimento por anos e mais anos, e mais anos, e mais anos, e mais anos. E quantas vezes nós que temos a convicção do que Jesus fez por nós na cruz, e aí, diferentemente de um ente que foi perdido e não pode mais nos ouvir, Ele está a nos ouvir, Ele está a nos contemplar. Nós andamos de qualquer jeito, caminhamos de qualquer jeito, fazemos as coisas de qualquer jeito, sendo que a palavra de Deus diz que o que comamos e o que façamos para a glória dEle. E Ele está todo dia, todos os momentos, diferentemente de um ente seu, do ente nosso que morreu e não pode mais nos ver, não pode mais nos contemplar. Ele está a todo momento, Ele está 24 horas por dia, olhando, contemplando e fazendo com que realmente você tenha vida, você tenha a oportunidade de glorificar a Ele, de exaltar a Ele, dizer a Ele o que você sente de coração, declarar a Ele que nessa noite
hoje estar aqui, o que você sente real por Ele. E oxalá que eu e você nessa noite pudéssemos abrir a nossa boca e dizer: como eu te amo, Jesus, como eu te adoro, Jesus, como eu glorifico o teu nome, Jesus, porque tu morreu, mas foi por mim, mas tu ressuscitaste e foi por mim, e eu tenho vida hoje por ti, eu tenho vida hoje por ti, eu vivo para ti, eu canto para ti, eu prego para ti, eu oro para ti, eu jejuo para ti, eu trabalho para ti, eu dizimo para ti, eu oferto para ti, a minha vida é para ti, porque tu fizeste muito mais por mim. Aleluia, glórias a Jesus. Em memória dele, em memória dele, faça isso em memória de mim. É um pedido que ele fez, é um pedido que ele nos deixou. Faça isso em memória de mim, faça isso em memória de mim. Lembre de mim, contemple o que eu fiz por ti, contemple, igreja, o que eu dei por vocês, a minha vida, o meu sangue, o sacrifício vivo na cruz do Calvário, foi para que você tivesse uma vida, e vida com abundância. Lamacho decanta lamarás. Mas quem sabe quando nós dobrarmos a esquina, nós vamos esquecer do que foi feito aqui. Fazer em memória dele não é somente também aqui, é lá na nossa casa, é lá no nosso trabalho, é lá na nossa escola, é lá no nosso convívio. Porque se uma pessoa pode em anos e anos viver com luto pela uma pessoa que morreu, imagine em nós, que teve um homem que deu a vida por cada um de nós e ressuscitou e nos contempla. Será que nós não podemos ficar uma semana, um mês, até a próxima ceia, sem pecar, sem pecado de morte, sem honrar o que ele foi feito? É possível que você veio hoje aqui já preparado para, quem sabe, vir na frente daqui um pouco. E não deixe de vir por causa disso, mas venha na frente realmente convicto, venha na frente com a certeza do teu coração, venha na frente dizendo para todos, para a igreja do Senhor: é a última vez que eu venho aqui na frente por causa deste pecado, é a última vez que eu venho aqui na frente por causa desta falha. Eu posso vir na frente no outro culto de ceia por um outro erro, mas por esse eu vou sepultar hoje aos pés da cruz. Este eu não voltarei mais, porque resistir o mal e ele fugirá de vós. Resista ao mal, resista ao diabo, e você não vai ter que todas as vezes vir aqui por causa daquela tentação. O Senhor dos Exércitos quer que você, quer que eu resista. Ele resistiu por você, irmão. Ele resistiu por você, crente. Ele resistiu à cruz. Ele resistiu às pisadas, às humilhações, para que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui nessa noite. Você tem motivo de nessa noite estar alegre. Ontem no Templo Central eu falei sobre o texto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ei, hoje você tem todos os ingredientes para estar alegre. Você está na casa de Deus, está perante uma mesa farta, perante o Senhor dos Exércitos. Então, quem fala línguas, fala em línguas. Quem profetiza, profetiza. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem quer sapatear, sapateia. Quem quer gritar, grita. Mas tudo faça para Ele, faça em memória dEle, faça convicto de que Ele está aqui. E quem pode, e quem sabe, e quem sente, Ele está aqui perto. Abra tua boca para glorificar, abra tua boca para exaltar, abra tua boca para dizer: Senhor, eu sinto a tua presença, eu sinto a tua manifestação, porque nessa noite Ele veio para ser glorificado. E quando nós glorificamos, o céu se abre, e quem sabe você nessa noite pode ser curado, pode ser
pode ser restaurado, pode haver nessa noite o perdão que você tanto não está dando para o outro, mas nessa noite o perdoador chegou aqui, perdoou você de todos os pecados e quer que hoje você faça como ele fez, porque aprendamos com ele que é humilde de coração, aprendamos com ele que é humilde de coração, e nessa noite os céus vão baixar, a igreja vai subir, mas tu estarás sentindo a presença do Senhor. E quando você pegar o pão, quando eu pegar o pão, lembra das pisadas deles pelas ruas, lembra do sacrifício dele pelas ruas, lembra da sua vida, do seu sangue, da coroa de espinho, mas lembre-se, acima de tudo, que ele não está morto, ele não está sepultado, ele não está sete palmos enterrado, ele não está com uma pedra em cima dele, ele ressuscitou e vivo ele está, vivo até hoje aqui, vivo ele está hoje aqui. E quem pode glorificar, levanta a mão, exalta o Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. Ele está aqui realmente, irmãos.